Diz a palavra do Senhor, 1 Reis capítulo 18, versículo 1. Você que não tem Bíblia pode acompanhar no telão, tá? E depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou a Obadias, o responsável pelo seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. E enquanto Jezabel estava eliminando os profetas, ou exterminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em suas cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. De modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. E quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Eu sou, Elias, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz? Aí ele vai responder, né? Obadias responde: o que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que me entregues o teu servo para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir ao meu senhor e dizer-lhe: Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, então, teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouvistes, meu senhor, o que fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e abasteci de comida e água. E agora me dizes para ir ao meu senhor e dizer-lhe: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Amém? Pode se sentar, por gentileza. Amém? Encurve sua cabeça, por gentileza, irmãos. Vamos orar. Em nome de Jesus. Nesta oração, queria convidar você a fazer uma pergunta para Deus. Senhor, será que eu estou sendo disponível como o Senhor quer que eu seja? Ore dessa maneira, mas não deixe de fazer essa pergunta para o Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos, gratos ao Senhor pela tua maravilhosa presença, gratos pelo teu Espírito Santo. E quero pedir ao Senhor, Deus, que nessa noite fale ao nosso coração mais uma vez. Que não seja o homem, mas que seja o Senhor, que seja a tua palavra. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa se revelar a nós mais uma vez de maneira graciosa, Senhor. E abençoa o teu povo, por graça e misericórdia. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Quero louvar a Deus por sua vida, irmão. Porque você se dispôs a estar aqui com a gente hoje. Talvez você poderia ter vários outros lugares. Talvez recebeu vários outros convites. Mas você decidiu por estar com a gente aqui para adorarmos juntos ao Senhor. Espero que você já tenha aí seu esboço em mãos, porque hoje eu quero trazer uma palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração enquanto eu estava viajando. E eu quero falar sobre disponibilidade. Eu mandei uma mensagem para os irmãos hoje,
ao chegar à tarde, perguntando o que você entendia quando alguém te diz, estou ao seu dispor. Eu não consegui ler todas as respostas não, porque eu mandei para um monte de gente. Mas algumas que eu consegui dar uma olhada rapidamente, os irmãos entenderam, a maioria, né, das que eu vi. Estar à disposição é quando alguém se coloca a serviço do outro, naquilo que o outro precisa ou que o outro deseja, né? A maioria dos irmãos responderam nesse sentido. Eu vou lá ler sua mensagem ainda e vou te responder lá, tá bom? A intenção da pergunta não é simplesmente saber sua definição de disponibilidade, mas te complementar com a mensagem de hoje para você entender se verdadeiramente você tem se disponibilizado como muitas das vezes nós entendemos que estamos. Existem dois textos na Bíblia, de vários outros, muito interessantes quando se fala de disponibilidade. O primeiro texto é quando o Senhor pergunta ao profeta Isaías, quando se revela ao profeta Isaías, no capítulo 6, e está aí no seu esboço, no versículo 8, e o Senhor, ali, representando a Trindade, diz: quem enviarei? Quem irá por nós? E o profeta Isaías vai responder, o quê? O que vai responder? Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui. Em outras palavras, o Senhor quer mandar alguém, o Senhor quer enviar alguém, o Senhor está chamando alguém, está precisando de alguém? Estou aqui, estou disponível. Um outro texto interessante também se encontra no Novo Testamento, quando o anjo chega para uma jovem que está desposada, ela está ali noiva, não está casada ainda, o nome dela é Maria, e o anjo revela todo o plano de Deus para a vida dela, o propósito de Deus para a vida dela. O anjo diz: olha, eu vim aqui porque Deus me enviou, porque você vai parir, você vai ficar grávida e vai parir um filho, vai dar à luz um filho, e esse menino que você vai dar à luz vai ser o salvador do mundo. Maria até não entende inicialmente a conversa, porque a saudação que o anjo usa não era típica dos judeus, mas no decorrer da conversa ela entende o propósito, e no versículo 35 ao 38, o anjo vai dizer o seguinte: virá sobre você o poder, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada em pessoas que você é cheio, não, eu sou cheio do poder. Para que as pessoas olhem e falem: opa, fulano é cheio mesmo. A intenção pela qual Deus te enche do Espírito Santo é para que você cumpra o propósito que Ele te criou para realizar. Foi assim com Isaías. Deus encheu Isaías, purificou os lábios de Isaías para ele ser profeta. Deus chamou Maria e colocou Jesus no ventre dela, para ela dar à luz a Jesus, para que Jesus fosse o Salvador do mundo. Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo, e assim vocês serão as minhas testemunhas. Deus não enche as pessoas do Espírito Santo para poder fazer uma propaganda, ou para que as pessoas possam mostrar para o outro o quanto elas são cheias. Deus enche pessoas do Espírito Santo para que estas pessoas cumprem os propósitos pela qual Ele as criou para fazer. Então não adianta nada você pedir a Deus para te encher do Espírito Santo, se você quer continuar sentado nessa cadeira sem fazer nada, sem cumprir o propósito que Ele te chamou. Ele vai te encher, desde que você esteja disposto a cumprir o propósito pelo qual Ele te criou para viver. Está me entendendo? E é por isso que hoje você está aí com sua fichinha, né? E você vai ver aí 10 características que vai te ajudar a identificar se verdadeiramente você está sendo uma pessoa disposta a ser usada por Deus ou não.
Tem uma frase que eu achei interessante do Anderson Teixeira. Ele diz: o seu chamado não depende da sua habilidade. Depois você acrescenta um H aí, tá? Pelo amor de Jesus. Mas sim da sua disponibilidade. Eu tenho chamado de Deus, porque não, eu sei pregar, eu sei cantar e tal. Ok, você pode fazer um monte de coisa, querido. Mas o seu chamado, o propósito de Deus não vai depender da sua habilidade, mas da sua disponibilidade. Tem um monte de gente que sabe cantar, sabe pregar, faz um monte de coisa legal, mas ele não está disponível. Então, minha esposa, pela glória de Jesus, começou a trabalhar agora no hospital. Então ela está saindo de manhã e voltando à tarde. Eu tenho que estar me virando com as panelas agora, né? Cozinhando. E não adianta, uma coisa que não adianta você querer usar uma panela para fazer alguma coisa se ela está suja. Então, junto a isso, eu tenho que também estar lavando a panela. Então, Deus não vai usar algo que não está disponível para aquilo. Deus não vai usar alguém se essa pessoa não está apta para isso. Não vai usar. Então, como identificar se você verdadeiramente está disponível para ser usado por Senhor? Como identificar que verdadeiramente você está apta para ser usado? E é pensando nisso que nós vamos aprender através do texto que você leu comigo. Usando a vida de Elias como exemplo, inspirando nas atitudes dele e de Obadias, vamos identificar se verdadeiramente você está disposto a ser usado por Deus. Quantos aqui querem ser usados? Quantos querem ser usados? Agora, quantos que estão dispostos a ser usados? Porque há uma grande diferença entre querer e se dispor. Eu quero ser usado, mas eu preciso estar disponível para ser usado. Tem um monte de gente que quer fazer um monte de coisa, mas na hora que vem as exigências para que ele possa se tornar apto para aquilo, ele pula fora. Então, se você não está apto para obedecer às exigências, você não está apto para fazer o que se exige. Faz sentido? Então vamos lá. A gente são 10 hoje, né? Então vai ter muita coisa para falar. Primeira coisa que eu entendo no texto que você leu comigo, capítulo 18, versículo 1 de 1 Reis. Veja comigo aí. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. E qual é a palavra de Deus para Elias? Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. A primeira coisa que eu aprendo sobre disponibilidade, a primeira coisa que eu aprendo é que você, para ser usado por Deus, tem que estar disponível, complete, a obedecer à vontade dele. Irmãos, entenda uma coisa. O primeiro critério para tudo na igreja, no reino de Deus, é a obediência. Nós estamos montando as equipes, ainda com algumas dificuldades e tal. Não adianta você querer fazer parte da equipe louvor se você não está querendo obedecer às regras do louvor, do ministério de mídia, se você não obedece às regras. Não adianta você querer fazer parte desta igreja se você não se submete e não obedece os princípios que essa igreja defende. Faz sentido? Então, o primeiro princípio é se você se sujeita. Elias estava muito bem, irmãos. Está 3 anos de seca, em todo Israel não há comida, há fome, carestia. Mas Elias está num lugar confortável, está lá sendo alimentado pela viúva. Deus não está deixando faltar água para Elias, está faltando água em todo Israel, mas para Elias não estava faltando. Estava faltando comida em todo Israel, mas para Elias não estava faltando. Mas o tempo passou. Elias foi alimentado, foi sustentado por Deus por 3 anos. Mas veio a palavra de Deus para Elias. E a palavra de Deus para Elias foi: levanta e saia da sua zona de conforto. Levanta e vai para Acabe. Nesse momento que vem a palavra de Deus para Elias, Elias tinha 2 decisões, simples, é só 2, obedecer ou não. Ele poderia falar: Senhor, mas está tão bom aqui, estou comendo na hora certa, tem uma mulher para me servir aqui, né? Tem água para eu beber, está tão tranquilo, Senhor, para que eu vou ter que me preocupar com Acabe? Deus responderia: porque eu estou mandando. Todo cristão precisa compreender, irmãos, que o princípio para a bênção é a obediência. Você que está aqui hoje, meu irmão, se você não está disposto a obedecer seu pastor, sua liderança de ministério, não está disposto a obedecer a Jesus principalmente, é claro,
você não vai estar apto para exercer nenhum ministério. Eu acho engraçado pessoas que falam: eu tenho um ministério, eu tenho um dom, eu tenho um talento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não se submete à sua liderança. Não se submete aos homens e mulheres que Deus colocou para guiar a vida dele. Meu irmão, presta atenção. Todo mundo precisa estar sujeito a alguém ou a alguma coisa. A partir do momento que você toma a independência como a sua principal característica, você está correndo um grande risco de cair na soberba. Tem pessoas que não querem: eu não vou membrar nenhuma igreja não, porque eu gosto de viver minha vida cristã do meu jeito, não gosto tão... Não vai crescer nunca. Eu não vou me comprometer com o ministério porque eu não sei. Está na hora de você entender, meu irmão. Se você de fato quer ser usado por Deus, você precisa se comprometer e se dispor a se submeter. Veio a palavra de Elias, num lugar que ele está confortável, no momento em que está todo mundo passando necessidade, mas ele está tendo o que necessita. Eu quero te falar, meu irmão, vai chegar um momento que Deus vai te tirar da zona de conforto, querendo você ou não. Querendo você ou não. Então é melhor que você faça isso, porque eu já vi muitos casos, e talvez você já até vivenciou isso. Eu já, talvez você não, mas talvez um dia vá, em que está tudo legal, está tudo bom, a gente vai e se acomoda. Até falei um pouco tempo atrás, se acomoda. Aí Deus falou: está muito bom aí para você, né? Você não está querendo fazer o que eu estou te mandando? Então ele só manda marolazinho. Uma marola só é suficiente para a gente ficar doidinho. Ô pastor, ora por mim, ou pastor, faz isso aqui, ou vamos fazer uma campanha de oração, para ver se a gente acorda. Então não espere, em nome de Jesus, a marola vir. Se disponha a obedecer quando a palavra de Deus falar ao seu coração. Quais têm sido as suas atitudes? Quando você sente que a palavra falou com você. Não, a palavra hoje falou comigo, estava precisando ouvir essa palavra. Assim, você acha que Deus fala para você ou com você por qual motivo? É para que você possa, a partir daquele momento que você ouviu, começar a agir. Então, se você quer ser uma pessoa disponível para ser usado por Deus, está apta para isso, a primeira coisa é se dispor a obedecer. Mas vamos para lá, vamos para 2, verso 3 e 4. O texto nos mostra outra coisa muito importante. Elias, um outro detalhe que eu não falei de Elias ainda, desse primeiro ponto, é que Elias estava lá sossegado, tranquilo, zona de conforto, legal. Só que tem 3 anos que Acabe está perseguindo, procurando Elias, para matá-lo. Tem 3 anos que o rei Acabe está mandando exército. Olha lá no versículo 10 para você ver. Olha no versículo 10. Quando ele encontra com Obadias vai dizer que Acabe havia revirado, não é? O reino todo. Olha, juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não há uma só nação ou reino, aonde o rei, meu Senhor, que no caso ele é Acabe, não enviou alguém para te procurar por ti. Acabe escafunchou o reino de Israel todinho. Para quê? Para matar. Agora Elias então foi chamado para sair da zona de conforto, para ir encontrar com alguém que queria matá-lo. Elias poderia responder para Deus: Senhor, o Senhor está mandando eu ir encontrar com um cara que quer me matar? É isso mesmo? É sério? Obediência, meu irmão, quando você quer obedecer, você não fica questionando. Ou você obedece ou não obedece. A obediência a Deus não implica condições, ou é sim ou não. Então Elias está arriscando a vida dele para obedecer a uma ordem de Deus. Deu para entender, irmãos? Será que você está disposto a arriscar a sua vida? Porque quando se fala de perseguição, irmãos, eu tive um sonho hoje. Por favor, não leve pelo lado político, é apenas um sonho que eu vou comentar com os irmãos. Eu sonhei que um dos candidatos venceu a eleição e no outro dia apareceu na minha casa de correio da justiça. Como que chama? Da justiça? Fuja. Uma intimação da justiça. Falando que eu estava sendo convidado a comparecer para ser julgado por ser ministro. Que eu tinha cometido um ato que ia contra o Estado. Eu acordei apavorado na casa, onde eu estava dormindo. Misericórdia, que pesadelo dos infernos.
Mas isso me trouxe a reflexão. Será que nós estamos dispostos? Nós vivemos num país tão tranquilo, né, que o evangelho pode ser pregado de maneira tão liberal. Mas será que nós estamos dispostos, se amanhã o comunismo assumir de vez o Brasil, e nós começarmos a ser punidos por pregar o evangelho, será que continuaremos sendo cristãos? Às vezes nós temos medo. Olha, eu não vou obedecer a Deus nesse sentido, porque posso me dar mal. A obediência é incondicional. Mas o segundo ponto, vamos lá? Verso 3 e 4. Olha o que o texto diz aí, 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. É o segundo ponto que eu quero comentar com os irmãos. O texto diz, né? Acabe convocou a Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. E enquanto Jezabel era a esposa de Acabe, era a rainha de Israel, tá? Estava eliminando, exatamente, matando profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e o escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma delas, e lhes forneceu comida e água. Quem era Obadias? O cara de confiança do rei Acabe. Era um homem que estava responsável por gerenciar o palácio de Acabe. Acabe deveria estar temendo a Deus, orando a Deus, buscando a Deus, mas ele se desvia quando ele se casa com Jezabel. Eu nem vou falar dessa mulher, porque vocês talvez aqui da igreja já conhecem, mas depois vamos voltar para falar um pouco dessa mulher, o quanto ela foi perversa. O texto está dizendo que ela está matando os profetas, perseguindo mesmo os pastores da época, exterminando, assim como os países comunistas têm feito, mundo afora. Na janela 10/40, na Coreia do Norte, na China, igualzinho. Só que tem lá um servo de Deus, que está tendo uma atitude nobre. Qual é a atitude? Ele está procurando os profetas, aqueles que ainda restavam, escondido, e guardando, e salvando a vida desses profetas em 2 cavernas. 100 foram os profetas salvos por Obadias. E sabe o que eu aprendo com isso? O que iria guardar Obadias se ele fosse pego por Jezabel? O que aconteceria com ele? Morte. Se ela estava matando os profetas, Obadias é o homem de confiança dela e do rei, e ela descobre que a pessoa de confiança dela está ajudando as pessoas que ela tem por inimigo, era a morte na certa. E aqui eu aprendo o segundo princípio, porque quem quer ser usado por Deus tem que se dispor a obedecer a sua palavra, mas também tem que se dispor a arriscar a vida em favor dos seus irmãos. Arriscar a vida. E a gente fica nessa vida cristã de boa a boa. Eu ajudo as pessoas até quando a minha vida não está em risco. Eu vou ajudar o próximo só até quando eu não me exponho. Porque se eu começar a me expor, se eu começar a correr risco, eu já não ajudo mais. Que Deus levante outros. Faz sentido, irmão? E aqui está uma segunda chave, porque Deus não usa medrosos. Deus não usa medrosos. O próprio Obadias tinha noção da gravidade, porque lá no versículo 8 ao versículo 11, quando ele encontra com Elias, ele vai dizer: Elias, o que eu fiz de errado? Porque Elias encontra ele e fala: ô Obadias, eu quero que você procure seu rei Acabe e diz para ele que eu vou me entregar hoje. E Obadias responde para Elias: o que eu fiz de errado, meu senhor? Ele tem um espanto, porque ele diz: eu tô guardando os profetas, eu tenho 100 profetas que eu estou protegendo, estou dando comida e água para eles, escondido, para que o rei não saiba. Agora o senhor vem me falar para eu ir lá e Acabe te entregar. E se eu for lá te entregar e o Espírito te levar para outro lugar, e Acabe vir procurar você e não te achar, ele vai me matar. Não é isso que está escrito no versículo 8 ao 11, é isso. Obadias tem consciência que a vida dele estava por um fio, mas a consciência dele de arriscar é porque ele sabia que vale a pena, porque a nossa vida aqui é passageira e temporária. Tem pessoas que se apegam
Se apegam demais a essa vida e tem medo de fazer o bem, porque se fazer o bem a alguma pessoa pode pegar um problema. Não, pastor, ó, fulano ajuda Beltrano a ter ciclano, mas cuidado de você não ser processado por ajudar. Cuidado de você não ser lançado da cova do leão para você... Irmão, está na hora da gente mudar essa cena na nossa cabeça. Eu sei que está difícil. Eu sei que não é fácil, irmão. Mas é necessário. Nesses dois primeiros momentos aqui, em ambos, tanto no versículo 1, Elias está arriscando a vida por obedecer a palavra. No versículo 3 e 4, Obadias está arriscando a vida para proteger a vida de homens de Deus, seus irmãos. Ele está abrindo mão da sua para abençoar outras pessoas. Você já se coloca nesse lugar, você faria isso? Você faria isso? Você se colocaria nessa zona de risco por outras pessoas? Paulo diz a Timóteo: somos entregues à morte todos os dias por amor a Cristo. Jesus disse: eu estou enviando vocês como ovelha em meio a lobos. Vão entregar a vocês. Já pensou se a igreja primitiva fosse covarde como nós estamos sendo? O evangelho não tinha chegado no Brasil não, não tinha saído de Jerusalém. Porque quando o evangelho começou a expandir, e os cristãos da igreja primitiva começaram a ser reprimidos, nós lembramos lá em Atos capítulo 4, quando Pedro prega, e ele ora e cura aquele aleijado, Pedro e João, eles são chamados pela corte dos sacerdotes, fariseus, os líderes religiosos, e diz: olha, nós prenderam eles, e depois diz: olha, nós vamos soltar vocês. Só que vocês, com uma condição, que vocês saiam daqui e não fala mais desse Jesus aí não. Porque se nós pegar de novo, nós vamos prender não. Sabe qual foi a resposta de Pedro no capítulo 4? Convém-nos obedecer a Deus e não a homens. E eu fico triste, irmão, porque tem gente que pega esse versículo e fala: não, eu não vou ficar obedecendo o pastor não, que eu tenho que obedecer a Deus. Totalmente fora do contexto. Pedro não está falando de não obedecer a liderança, ele está falando de não obedecer a lideranças que estão fora do propósito de Deus, que faz com que a gente se afaste do propósito de Deus. Será que você estaria disposto a entregar a sua vida? Jesus disse: se o grão cair no chão e não morrer, fica somente ele, mas se ele morrer, dá muitos frutos. Prepare, meu irmão, e torça muito. Se você entender que tem essa dificuldade de entregar a sua vida em prol do evangelho, torça muito para que o comunismo chegue no Brasil só depois que você morrer, porque vai chegar, irmão. Estamos caminhando para isso. No fim dos dias, as perseguições contra o cristão, que a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias, você acha que vai vir de quem? De onde? De onde? Então se prepare, meu irmão, que se você não está disposto a sofrer por Cristo, muito menos morrer por Ele você vai estar. E Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas não é aqui não, irmão, é lá. Está disposto? Sabe o detalhe, irmãos? Guarda isso aí. Morrer por Cristo é muito fácil, difícil é viver por Ele. Entende? Morrer por Cristo é fácil, porque morreu, você vai direto para a glória. Agora, viver nessa terra aqui, anos e anos, sofrendo as lutas que a gente passa, as perseguições que teremos, e permanecer fiel até a morte, esse é o grande desafio. Seria muito fácil a gente se convertendo, ser cheio do Espírito e ir para o céu. O desafio está em converter e permanecer fiel até o fim. Está dando para entender, irmãos? Você, nesses dois momentos aí, você acredita que está disponível? Deus pode te usar dessa forma, da maneira que você se encontra, você se avaliando nesses dois primeiros momentos? Mas existe um terceiro que quero colocar para os irmãos, para a gente refletir lá. Vamos lá. Versículo 12 do capítulo 18 de 1 Reis. Primeiro, eu preciso me dispor a obedecer a Deus. O segundo, eu preciso me dispor a arriscar a minha vida em favor dos meus irmãos. Mas em terceiro, no verso 12, diz: não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E agora vem a parte que eu quero chamar a atenção dos irmãos. E eu, que sou teu servo,
tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Querido, aqui que está o grande desafio, o terceiro. E eu quero que você anote aí. Quem deseja estar disponível para ser usado por Deus, tem que estar disponível, tem que se dispor para ser fiel e constante. Fiel constantemente. Fiel em todo o tempo. Obadias está dizendo o seguinte: olha, meu Senhor, se eu disser para Acabe que eu te encontrei, ele vem te procurar e o Senhor não estiver aqui, ele vai me matar. Mas, tem misericórdia, porque eu tenho sido teu servo e eu tenho adorado ao Senhor desde quando eu era menino, desde a minha juventude, desde quando eu era mais novo. Isto é, não é de hoje. Eu não me afastei, eu não me desviei, eu não fui oscilante. Ele não está falando de tempo de igreja. Ele não está batendo tempo no peito e dizendo: não, eu sou crente há 30 anos. Eu sou dessa igreja há 20 anos. Não, ele não está falando de tempo de igreja. Ele está falando de fidelidade desde a juventude. Deus não quer que você se apegue ao tempo de conversão que você tem, mas Ele quer que você passe o tempo que você tem fiel e constante. Deu para entender? Fiel e constante. Não é fiel um momento e outro não. Assim como muitos casais vivem, alguns cônjuges vivem, né? Tem um período do ano que ele está fiel, tem um período do ano que misericórdia, ele repassa todas, ou vice-versa. Não é como nós somos fiéis nos dízimos e oferta, quando o negócio de um jeito depois muda. Não, é fiel constantemente, desde a minha juventude. Eu gosto muito de ler o capítulo, de ver Samuel, no capítulo 12 de 1 Samuel, amém? Porque Samuel chega para os anciões e diz assim: olha, desde a minha meninice eu estou aqui, servindo ao Senhor diante de vós. Tem alguém que pode levantar a mão e me acusar de algum pecado, de alguma extorsão, de algo que eu cometi de errado diante de vocês? Todos os judeus, todos os israelitas vão dizer: não, Samuel, a sua vida foi íntegra desde a juventude até agora que você é idoso. Dá uma olhadinha para o seu histórico aí. Lembra da escola? Tem um histórico onde mostra a sua história, suas notas, sobre comportamento. Então, puxa aí, faz um download do seu histórico como cristão. Como tem sido o seu histórico? Seu histórico é cheio de oscilações? Tem um período do ano que você é fiel, tem outro período do ano que você não é. Como tem sido, meu irmão? Se eu quero me dizer a Deus: estou disposto a te servir, eu tenho que estar disposto a servir, mas eu preciso entender que eu tenho que ser fiel constantemente. É o que Obadias está dizendo. Profeta, eu estou desde a infância sendo seu servo e adorando ao Senhor. Eu quero te convidar, meu irmão, a ser constante. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz: sede firmes, constantes, superabundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não será vão. Se você está afastado de Jesus, esse é o momento de você voltar e resolver essa situação com Deus. Se você hoje está distante, se você está oscilante, meu irmão, vamos pegar firme nesse negócio. Se você está com o seu ministério aí vacilante, vamos pegar firme no que Deus tem para você. Meu irmão, Deus não quer ter um momento com você. Tem hora que nós somos, sabe, nós somos exemplos feios, mas é assim. Essa coisa que já viu, ou já conheceu, ou já passou pelo momento de se relacionar com uma pessoa e você perceber que nessa relação só você está comprometido, só você se entrega, só você está disposto a ceder, enquanto o outro marca com você: ah, não, hoje eu vou sair com meus amigos, com minhas amigas, hoje tem... E você fica lá vendo navio. É tão ruim relacionar com pessoas que não estão no nível de comprometimento que a gente está. É horrível. E a gente está assim com Deus. Quando a gente precisa, a gente vai, corre atrás, bajula, pede, faz promessa, faz voto, faz campanha, fica fiel. E aí o negócio está assim com Deus. Melhora um pouquinho,
Olha eu voltando a fazer, olha eu afastando, olha eu deixando, dando um vácuo em Jesus. O que a Obadias está dizendo? Precisamos ser fiel. E é Jesus que diz: ser fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Mas vamos lá. Quarta questão, vai anotando, por isso que eu pedi para anotar hoje, porque eu sabia que vocês não iam gravar esse tanto de coisa. E você precisa guardar essa palavra, meu irmão, no seu coração. Porque se você verdadeiramente quer ser usado por Deus, essa lista de 10 coisas não pode sair da sua vida de jeito nenhum. Eu quero falar uma coisa, eu não sou expert nela não, tá? Tá pregando alguém que tem as mesmas dificuldades que você. E que todos os dias eu preciso voltar nisso e falar: meu pai, eu preciso melhorar aqui. Não está nenhum perfeito pregando para você, mas alguém que é a semelhança de você, luta todos os dias para alcançar essa perfeição. Mas no versículo 16 e 18, olha a quarta questão interessante que o texto nos apresenta. Então Obadias dirigiu a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. E quando viu Elias, disse-lhe: é você o perturbador de Israel? E o que Elias vai responder? Não tenho perturbado Israel, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. O que Acabe está fazendo? A mesma tática que o diabo fez no Éden, que Adão fez no Éden, e que a humanidade faz todos os dias. Quando ela quer sair, ela não quer assumir sua responsabilidade. Quando ela não quer reconhecer a sua responsabilidade, o que ele está fazendo? A mesma tática, não muda. Acuse os outros do que você faz. É a mesma tática. O diabo acusou Deus para Eva de que Deus queria o poder só para ele, mas quem estava querendo mesmo foi o diabo, por isso que ele se rebelou. Adão culpou a Eva culpou a serpente de desobediência, mas eles haviam desobedecido. Na briga de casais mesmo, você pode perceber, o cônjuge sempre fala: mas é você. Não, culpado, ninguém nunca admite nada e sempre procura alguém para culpar. Não mudou, a sociedade não muda. E Acabe é igual a qualquer um outro, dizendo: você, Elias, tem sido um perturbador, você tem ido pela nação de Israel e tem perturbado, você tem feito coisas desagradáveis. E Elias fala: eu? Não, está errado. Quem tem sido isso é você. Você que se afastou dos mandamentos de Deus. Você percebe, irmão, presta atenção, irmão, uma dica para você: quando você começar a ver crente falando muito mal dos outros, ou de liderança, quando você perceber que a conversa é muito assim, você precisa desenvolver algo muito importante, que é o discernimento. Porque quem muito acusa é porque tem culpa no cartório. É a tática. Eu não estou dizendo que não existem fatos que a gente relata que são verdadeiros. Mas quem tem misericórdia e compaixão no coração, até quando vai relatar uma falha de alguém, ele se compadece. O que Acabe está falando? Você está perturbando. Assim como muitos de nós que temos pregado contra o homossexualismo. Muitos de nós que temos falado contra as drogas, a legalização das drogas. Muitos de nós que temos frequentemente falando acerca da família tradicional e tantos princípios morais e cristãos. Nós que estamos ultimamente buscando a falar sobre esses temas dentro da igreja, porque o mundo tem deturpado isso lá fora. Nós somos chamados de quê? De perturbadores. Nós estamos errados. Porque nós estamos falando mal das pessoas, nós estamos acusando as pessoas, nós estamos julgando as pessoas. Ainda, isso não é julgamento, irmão.
O que nós estamos fazendo é o que Elias fez em todo o tempo com Acabe. Acabe, ele cedeu à vaidade de Jezabel. Acabe, ele era israelita. Acabe cria nas coisas de Deus. Acabe tinha a lei de Deus como principal regra para a sua vida. Mas ao se aliançar, ao casar com Jezabel, ele aderiu para si a idolatria de Jezabel, os ídolos de Jezabel, os desejos de Jezabel. E agora ele está totalmente voltado à prática de pecado que Jezabel praticava. E agora cabe ao profeta denunciar. Cabe ao profeta falar assim: você volta para Deus ou Deus vai te matar. Cabe ao profeta ser como João Batista, que não se calou diante dos pecados do seu tempo. É por isso que as pessoas não querem mais ouvir pregadores que falam dessas coisas. E quando começam a pregar e falar dessas coisas, cria-se um ambiente de recusa. Porque nós, querendo ou não, irmãos, felizmente, a sociedade está aceitando essas coisas como normal, mas elas não são. Não é normal uma mulher casar com mulher, não, gente. Não bate lá biologicamente, o negócio não... Homem com homem. Gente, não é. Imagina aí, você ensinar a criança a estimular seu órgão genital. Aonde que um crente, servo de Deus, vai permitir que isso seja normal? Não pode, porque se no dia que você começar a aceitar essas coisas, você deixou de ser cristão há muito tempo. Nós somos cristãos porque nós aceitamos os princípios de Cristo. É isso que nos faz cristão. Não é ter uma Bíblia, não é ter uma carteirinha de membro, não é estar frequentando o culto que te vai fazer um cristão. Ser cristão é aceitar o que o Cristo aceitava e rejeitar o que ele rejeitava. Então, meu irmão, se quiser me prender porque eu falo essas verdades, vão me prender. Mas não podem me calar. Será que nós não estamos passivos demais? Com tanta coisa acontecendo, e nós precisamos estar assim, irmãos, nos posicionando. É o que eu vou falar daqui a pouquinho, sobre posicionar. Amém, queridos? Você pode ser... Então, quarto ponto aí, querido, você precisa estar disposto a sofrer falsas acusações. Elias foi acusado de perturbador, assim como os apóstolos também foram. Mas mesmo sendo acusado de perturbador, Paulo foi conhecido como perturbador das nações. Ele foi preso lá em Antioquia da Síria, porque os judeus chegaram: olha, ele já passou por Listra, por Derbe, e aonde esse homem passa, faz alvoroço e tumulto, porque ele começa a pregar contra os deuses da cidade. E é isso que a gente tem que fazer. Ou então a gente deixa de ser crente e aceita as coisas como estão. Meu irmão, se posicione. No verso 19 e 20 existe o quinto ponto aí, vamos lá. Quando Elias encontra agora com Acabe, amém? E Acabe faz uma acusação leviana a Elias. Elias se defende, falando: não, meu filho, você está me acusando de uma coisa que você está praticando, a sua família está praticando. Mas vamos provar, vamos provar quem é que está certo e quem está errado nesse negócio? Você me acusa e eu estou me defendendo, mas vamos para a prática. O que nós vamos fazer para tirar isso a limpo? Verso 19: convoque todo o povo de Israel a encontrar comigo no Monte Carmelo. Oh, legal. Chama o povo. E aqui eu preciso trazer um outro princípio que as pessoas estão começando a ficar em desuso, achando que não precisa. Nesse versículo eu aprendo o quinto ponto. Vamos lá comigo, anote aí. Quem está disposto a ser usado por Deus tem que estar disposto a congregar. Tem que estar disposto a congregar. Tem muita gente que não, eu não preciso estar congregando, eu não preciso ir à igreja, eu sou crente na minha casa, eu falo com Deus aqui. Claro que tu fala. O próprio Jesus disse: quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o Pai. Porque quando você fala em secreto, Ele te recompensa no público. No secreto você fala a Deus, mas é no público que você fala o que Deus ministrou no seu coração às pessoas. No secreto eu sou ministrado, mas no público eu ministro. Quem está me entendendo aí, meu irmão? Então você precisa compreender que congregar, tem gente que não sabe desse detalhe.
congregar é algo para que Deus nos deu essa graça para abençoar as pessoas. Porque para eu ser abençoado, eu busco no secreto. Jesus, quando precisava de se reabastecer espiritualmente, ele ia para o deserto, ele ia para o monte, não era isso? Ele se retirava e buscava a Deus sozinho. Então, no secreto, você se abastece. Por isso, crente que não ora em casa, não lê a Bíblia em casa, não faz devocional, é raquítico, não vou falar fraco, não, é raquítico, está morrendo, só falta enterrar. Porque a sua vitalidade não depende de ir no culto. Quem já disse assim, se eu não ir no culto, eu fico fraco na fé. Eu fico fraco, porque meu negócio, se eu não cultuar, eu não fico forte. Não, eu acho que você não está entendendo o negócio. Culto não é para te fortalecer. Ajuda, faz parte, mas não é o objetivo do culto isso. O lugar que você busca força, o lugar que você busca experiência com Deus, não é aqui na igreja, com todo mundo, é no secreto. Quem disse isso foi Jesus. Ele está errado? Então, se você não faz isso na sua casa, meu irmão, coitado de você. É por isso que você não aguenta uma lutinha. Qualquer coisa te distancia, qualquer coisa te desestabiliza. Por quê? Porque não é aqui que vai te ajudar nesse processo. É lá você e Deus. É lá com os joelhos dobrados, falando com Deus, confessando os seus pecados, é orando ao Senhor, é fazendo sua devoção. É lá que você tem força para abençoar pessoas aqui. É lá. É no secreto. Mas por que Elias está falando para congregar o povo? Na versão corrigida fiel diz, congregue o povo. E não é só Elias que está fazendo isso não. Deus mandou Moisés fazer isso no livro de Êxodo. Joel também. E Deus sempre falou para congregar o povo. Porque no secreto Deus trabalha com você, no individual. Mas na congregação Deus trabalha com a igreja dele no coletivo. Então é necessário ter o individual, mas ter o coletivo. E é por isso que você quer ser usado por Deus. Olha aqui, Deus não vai te usar para abençoar as pessoas no secreto não, meu irmão. Deus te usa para abençoar as pessoas no coletivo. É no coletivo que você vai poder ter a oportunidade de servir. É no coletivo que você vai poder abraçar aquela pessoa que está precisando de um abraço. É no coletivo que você vai poder falar ao coração dela o que ela está precisando de ouvir naquele momento. É no coletivo que você vai poder pegar a mão. É no coletivo que você vai poder fazer alguma coisa prática no serviço cristão. Então, se você não congrega, você não tem essa competência sendo desenvolvida em você. Em Hebreus, o Senhor diz, congregai-vos sempre, como é costume dos santos. No livro de Atos diz que o povo reunia em casa, mas também estava todos os dias no templo. Então não tem como ter vida cristã se não tiver isso aqui, congregação. Tem irmãos que nos acompanham pela live, glória a Deus. Como eu já disse inúmeras vezes, vocês podem me assistir aqui, deixa eu me assistir depois, mas vai para a sua igreja, congrega lá. Depois você assiste a pregação, depois você é abençoado. Vale para quem está assistindo agora também. É para estar lá, no coletivo. Porque olha bem, irmãos, no discipulado, eu sou tratado individualmente, um a um. Mas é no coletivo que a congregação do Senhor é tratada, é curada, é ministrada. E um ao outro se servem. Quem está comigo, diga glória a Deus. Amém? Então vamos repetir aí. Quem quer ser usado por Deus? Tem alguém querendo ser usado por Deus aqui, irmão? Mas a pergunta é, você está apto para isso? Você está disponível para isso? Então vamos revisar se você está. Avalie o primeiro ponto. Para que eu possa ser usado por Deus, eu tenho que estar disponível a obedecer. Segundo, dar vida em favor do outro irmão. Esse aí é complicado, né? Nem todo mundo está afim. Principalmente para aquele irmão que a gente acha que não merece. Interessante, é para esses que eu tenho que me doar. É para os caras que eu acho que ele não merece. Terceiro, disponível para ser fiel e constantemente. Quarto, sofrer acusações. Irmão, pelo amor de Jesus, pare de brigar quando alguém te falar coisas que você não é. Isso quem faz? Isso é criança. Pastor, falou que eu estava falando mal, você estava? Não, então, meu irmão, toca o barco. Aí você vai parar para poder... Não, toca o barco. Quinto,
Para que eu possa ser usado por Deus, eu tenho que estar disposto a congregar. Você está? Hoje vocês estavam aqui em nome de Jesus. Mas vamos lá em sexto, no versículo 30, no versículo 21, melhor dizendo, 1 Reis capítulo 18. Nós estamos tudo isso estudando o texto de 1 Reis 18. No versículo 21 diz: e Elias dirigiu-se ao povo, porque ele primeiro congregou o povo, e agora ele vai pregar para esse povo. Está lá o culto no Monte Carmelo, e agora o pastor vai pregar o microfone. É apenas uma ilustração para você entender o contexto. E o que Elias vai dizer com a pregação de Elias? Oh, meus irmãos, Jesus ama vocês, tá? E tal. Qual é a mensagem? Chicoteada nas costas. Ele diz: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Até quando? Vocês vão ficar aqui, acolá, servindo a Deus e a Baal? Até quando vocês não tomam uma decisão, um posicionamento? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal é Deus, sigam-no. O que o povo ficou? Por quê? Porque era assim que eles estavam. Falar o quê? Questionar o quê? E aí é que está, irmãos. Nós temos muito a ver com isso às vezes. Nós estamos dizendo: eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou do reteté, que essa palavra até que não pode ser usada. Eu sou daquilo, sou daquilo outro. Mas não decidiu. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora está... Para aí. Até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar dos dois lados? Por que esse povo não responde? Porque o povo está em cima do muro. O povo está em cima do muro. Não decidiram se queria Deus ou se queria Baal. Ou você decide ser crente, meu irmão, ou vai para o mundo logo, mas saia do muro. Saia de cima do muro. Tem que ter posicionamento, meu irmão, porque se tem uma coisa que Deus vomita, é gente morna. É gente morna. Deus vomita aqueles que ficam, não sabem aonde quer. Da mesma forma, meu irmão, que existem pessoas que não sabem a quem é o Deus dele. Existem pessoas que não sabem qual igreja congrega. Eu preciso falar isso aqui. Não sabe se está na presbiteriana, não sabe se está na assembleia, não sabe se está na batista. Se pergunta: quem é o seu pastor? Aí eu visito a igreja. Tem paciência, irmão. Pode até ser um momento ou outro você passa por uma fase dessa, mas você tem que ficar firme no lugar. Não rola esse negócio de não saber aonde você, quem é seu pastor, quem é onde você está. Mas irmão, é um exemplo simples, você já sabe, não precisa falar para você. Uma planta que fica sendo arrancada toda hora e plantada em lugar diferente, ela vai morrer. Quando eu era criança, eu ouvi muitos líderes dizendo: macaco que fica pulando de galho em galho, uma hora cai. Chamando a gente de macaco, né, insensíveis. Nós não somos macaco, irmão, nós somos ovelha. E ovelha tem um pastor e ela só segue aquele pastor e ponto. E eu tenho que ser sincero, irmão. Escolheu ficar com a gente aqui, vai ser muito bem-vindo, abraçado, acolhido nas nossas condições. Amém? Mas se você não achar que aqui não é seu lugar, tem um monte de igreja espalhada por Almenara. Eu só te aconselho a saber selecionar, porque nem todas as igrejas pregam o evangelho como deveria. Mas eu gostaria que você escolhesse um pastor. Na verdade não é você quem escolhe, é Deus quem escolhe para você, não é isso? É Deus quem escolhe. Porém, tem hora que a gente quer escolher, então siga o seu caminho, escolhe o lugar. Uma coisa que não está, você está lá e está cá e não sabe o que não, tem que tomar uma decisão. E eu confesso, irmãos, que tem hora que a gente como pastor não sabe quem é membro e quem não é. Não sabe. Porque não tem imposição. Porque o que eu falei do primeiro ponto? Se você quer ficar aqui, tem que obedecer os princípios daqui. Se você não quer obedecer os princípios daqui, então procura um lugar para você obedecer. O fato é que você não pode ficar num lugar onde você não quer obedecer o que é posto. Não pode ficar. Porque você está sendo prejudicado, irmão. E está prejudicando a igreja que você congrega. Tanto você quanto a igreja acaba sofrendo com isso. Eu já falei para os irmãos, eu não estou atrás de números, de quantidade de membros. Isso aí nós vamos alcançar. Eu estou atrás de quantidade de salvos. É salvos.
Mas você precisa fazer o que tanto Elias está aconselhando quanto Josué disse. Lembra o que Josué disse no capítulo 24? Quando eles estão na terra prometida, conquistando, e Josué começa a perceber que depois que o povo conquista a terra, o povo começou, em vez de manter-se fiel a Deus, começou a adorar os deuses daquela terra. Josué observa, já na velhice, chama o povo, congrega o povo de novo, por isso que tem que congregar. E ele chama todo mundo, reúne todo mundo aí, vamos lá, reúne. E ele, como Moisés fazia, ó gente, pelo amor de Deus, vamos tomar uma decisão. Vocês lembram do que Deus fez no passado? Ele puxa o histórico do que Deus fez por ele. Está lá em Josué capítulo 24. Você é o objetivo. Aí tem uma frase fantástica, quando ele diz: escolha hoje a quem vocês irão servir. Se é os deuses dessa terra, ou o Deus que livrou vocês do Egito. Porém, eu já decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você já decidiu? Você já Você já decidiu a quem seguir? Amém? Quem decidiu seguir o Senhor e dá um brado de vitória, para o nome dele aí, querido. Aleluia, para Jesus. Adore ele com tudo que você tem, meu amado. Não pode ficar em cima do muro. Ou é cristão ou não, ou serve a Deus ou não, ou quer céu ou inferno. Só tem dois caminhos, duas portas, a larga e a estreita. Só duas, irmão. A escolha está aberta. Mas vamos lá, porque tem mais coisa para a gente terminar. Eu quero terminar isso hoje. Então, para que eu possa ser usado por Deus, eu tenho que me dispor a decidir um lado. E de que lado você vai estar? Hein? Qual igreja você vai congregar, membrar? Toma posição. Que ministério você vai seguir? Vamos lá, o sétimo, eu vou terminar. No versículo 30, olha o que o texto diz para nós. Então Elias disse a todo o povo, amém, irmãos? Vamos lá, bem bonito. Usa esse verbo aí. Então Elias disse a todo o povo, o quê? Não, de novo, o quê? Aproximem-se de mim. Porque não tem como pastorear você lá no Japão e eu no Oriente. Não tem como. Eu já tenho dito aqui inúmeras vezes, irmão. Pastor, não pastoreie à distância. É perto. Assim como o pai não consegue educar um filho, o filho morando lá na casa dos pais, e ele não tem como, irmão. Não tem como você cuidar de um filho se o filho não mora com você, não come com você, não vive na mesma casa. É difícil. Viver na mesma casa já é difícil. Concordam? Quem é mãe e pai aí? Agora imagina se um filho está num canto e o pai em outro. Agora imagina se o pastor está andando num caminho e a ovelha está andando no outro. Não tem como chegar num lugar, não tem como, irmão. Então quando o pastor fala, meu filho, fica perto. Aí quem fica longe, fica falando, lá, o pastor vai puxar saco de fulano e de Beltrano. Porque só procura fulano, não. Não é o pastor que procura não, irmão. Porque, olha um detalhe aqui, ó. A Bíblia diz que as ovelhas ouvirão a voz do seu pastor elas ouvem e vêm, ó. Elas vêm, elas seguem o pastor. Não, o pastor fica lá correndo atrás. Vem, é interessante. Eu já te mandei um tempo atrás o vídeo falando isso para vocês lá no grupo da igreja. Que lá em Israel, o pastor não fica correndo atrás da ovelha. Ele simplesmente pega o cajado lá, bate na pedra. Lembra da história? E as ovelhas aonde estão, o que elas fazem? Elas vêm. Quem já trabalhou em fazenda, mexeu com vaca? Eu já. E eu me lembro que meu padrasto, quando mandava eu buscar as vacas para tirar leite, eu aprendi uma tática. Difícil era ir atrás de uma ou outra, mas sempre tem uma rebeldinha que você tem que ir lá, outra. Mas geralmente era ficar assim, ó, tô, e falava, começava a fazer. É assim mesmo, irmão. Elas estão esquisitas, mas elas entendem. Fica, tom. É assim. E as vacas você nem via. Aí começava a sair lá do meio do mato e vinha. Devagarzinho, no tempo delas, mas elas vinham. Acontece, irmão. Pastor só vai atrás de ovelha rebelde. Porque ovelha que é ovelha, ouve e vem. Segue.
Para de ficar questionando, mas o pastor não vai na minha casa, o pastor não me visita. Irmão de Jesus, pensa bem, é tu que tem que vir. É natural, está com uma luta, está com um problema, está com uma dor, não está podendo. Aí o pastor vai lá com remédio, com um bálsamo. Isso chama visitação pastoral. Mas se tu está lá saudável, meu irmão, não está com a perninha doendo, não está com nada, é tu que tem que vir, irmão. Facilita aí. Pelo amor de Jesus. Quando eu quero ser usado por Deus, eu estou disponível, eu preciso estar disponível a me aproximar. E eu sei que aproximar tem lá seus desafios. Mas sabe, irmão, o que impede a gente de viver uma vida próxima do outro? O orgulho. Porque a gente tem orgulho, não quer pedir desculpa, não quer pedir perdão, não quer ter humildade para poder reconhecer quando falha. Ou até mesmo quando a gente não tolera algumas coisas, porque eu sou chato às vezes, eu reconheço que eu não sou... É natural. Mas isso é natural, irmão. Vocês também é um bando de chato. Vocês também têm seus problemas para lá. E a gente tem que aturar, não é? Vocês também têm suas birras para lá. E a gente tem que ir lá aturar. Eu também tenho as minhas. Então quando o pastor estiver birrento, chega lá e também chama. Esse negócio fica... Vai. É relacionamento, irmão. É assim que vive. Nós somos um só. Então você precisa fazer o quê, irmão? Se aproximar. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se. E o povo ficou lá: não vou. Ficou? O que o povo fez? O povo aproximou-se. Elias só reparou o altar depois que o povo chegou. Olha aí, olha lá. Sabe por quê? Porque quando nós estamos juntos, próximos um ao outro, é que nós conseguimos cuidar um do outro. Percebe aqui? Elias está sendo pastor, o pastor que está cuidando do povo, repreendendo. Mas nesse momento aqui é de chamamento de atenção. Elias está torcendo a orelha do povo até o povo gritar. Mas tem momentos que o pastor cuida, mas tem momentos que os pastores precisam ser cuidados. Lembra de Obadias? Acaba matando profeta. O que Obadias fez? Vou preservar a vida de 100 pastores, 100 profetas, 100 homens de Deus. Ele pegou e guardou lá e dava dando comida e água. Irmão, presta atenção. Aqui, ó, eu sou pastor de vocês. É por isso que eu vou falar isso agora, bem claro. Tem momento que vocês precisam ser cuidados, mas tem momento que é o seu pastor que precisa, meu irmão. Pai, tem momento que vocês são feridos, mas tem momento que os Acabe da vida querem nos matar. E os Obadias, em vez de colocar na caverna lá e dar comida e água, se vira. Está dando para entender isso aqui, irmão? Percebe? Então você precisa compreender que para ser usado por Deus, você precisa se aproximar. Mas vamos lá no versículo 31 e 32. Amém, está sendo abençoado. Está abençoando você aí, irmão. Em nome de Jesus. Olha o versículo 31 e 32. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. O que está acontecendo aqui? E lá no versículo 30, no final do versículo 30, no texto que nós tínhamos nele, diz que ele fez o quê? Reparou o altar. Se você quer estar disposto a ser usado por Deus, você precisa estar disposto a reparar o altar de Deus em sua vida. Reparar ou construir um novo altar, você precisa estar disposto a isso. Irmãos, Deus não se manifesta em altar quebrado. Se nós somos o templo do Espírito, onde é o nosso altar? O altar a Deus é o nosso coração. O seu coração é o altar a Deus. Seu coração é onde se apresentam os sacrifícios a Deus. E o que acontece? Se o seu coração tem mágoa, se o seu coração tem inveja, se o seu coração tem rancor, se o seu coração tem desobediência, se o seu coração tem desvio de caráter, o seu altar está quebrado. O seu altar, aí eu quero ser usado. Deus não vai, irmão, a guitarra aqui, violão, instrumento que for, só pode ser usado se tiver
com condição. Não tem como tocar um violão sem corda. Não tem como. Eu não sei se for para fazer lá de tambor. Mas a pessoa que fez o violão para ser um tambor ou ser um violão? Ser um violão. Quando você está quebrado, você não é usado no propósito que Deus te fez para fazer. Você é usado para qualquer outra coisa, mas nunca no propósito certo. Para estar sendo usado no propósito certo, o seu altar, o seu coração precisa estar reparado. Olha para seu altar. O que a Bíblia diz? De tudo que se deve guardar, guardai o seu coração, porque é dele que flui os desígnios da vida. Mas o seu coração está o quê? Em ruína. O seu coração está em ruína, porque a mágoa está tomando conta, a falta de perdão, a ingratidão, a tristeza, a angústia e tanta coisa ruim nesse balaio aí. Joga fora, meu irmão. Joga fora. Deus quer te usar, mas você precisa estar disponível. Então você está aprendendo aqui comigo que não é só dizer assim: usa-me, Senhor. Não. Da mesma forma que você não vai comer em prato sujo, Deus não vai usar a sua vida se você não estiver pronto para isso. Está entendendo? E eu quero ir seguindo. Verso 33, o 9, para a gente terminar. O texto diz: depois que arrumou, a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então ele disse: enche de água 4 jarras grandes e derrame-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. O que Elias está fazendo? Quem já leu a Bíblia sabe que a forma de adoração a Deus no Antigo Testamento era apresentar sacrifício. Não é isso? O sacrifício era o animal que era queimado para Deus. O que Elias fez? Reparou o altar e agora Elias está fazendo o que? Um sacrifício. Se você quer ser usado por Deus, tem que estar disponível a sacrificar. Sacrificar. E agora eu quero falar uma coisa legal. Você vai amar o que eu vou dizer isso aqui. Deus não recebe qualquer sacrifício. A Bíblia diz que o sacrifício que Deus recebe tem que ser perfeito. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o quê? Os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Não é aquele culto loucão, não. Tem que ser racional, irmão. Você tem que saber o que você está ouvindo. Tem que estar entendendo o que está acontecendo. É racional, é inteligente. Mas antes de você apresentar a Deus um culto consciente, inteligente, racional, primeiro você apresenta o seu sacrifício. E o seu sacrifício é você. E Deus não vai receber você se você está impuro, porque ele diz que o sacrifício tem que ser puro. Deus não vai te receber se você não estiver santo, porque o texto diz sacrifício puro e santo e agradável. Tu está agradável a Deus hoje? Sabe que Deus olhando para a sua vida e fala assim: top. Elton, estou agradando esse Samuel, estou agradando a Ana, estou agradando o pastor Patrick. Sabe que Deus está agradando de você? Olha, é um privilégio. Porque quando Jesus batiza lá, o texto diz em Mateus capítulo 4, que quando Jesus saiu da água, o que Deus disse? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, ou em quem eu me agrado. Deus, Ele quer olhar para nós e se agradar de nós, irmão. Sabe que Deus está se agradando do seu comportamento, irmão, tá? Sabe que Deus se agrada quando você vem para a igreja? Sabe que Deus está se agradando de você? Dá uma olhadinha. É o último que eu vou falar agora e a gente vai terminar. Mas antes de eu falar do último aqui para a gente encerrar, faço essa pergunta para você. Será que Deus está agradando de mim? Pensa, meu irmão. Porque é isso que a gente tem que fazer aqui como igreja. É pensar, é pegar essa palavra e trazer para a vida. Porque, meu irmão, pastor, como eu vou saber se Deus está se agradando de mim? Simples. Analise os 8 pontos que nós discutimos agora. Dá uma olhada neles. Porque com certeza, querido, se você estiver vivendo o seu melhor em cada um desses, você verdadeiramente vai estar agradando ao Senhor. Amém. E eu termino dizendo o último ponto aí. Em nome de Jesus. No versículo de número 37.
O que você precisa sacrificar aí, rapidinho? Abraão sacrificou Isaac. Deus sacrificou Jesus. Paulo sacrificou os seus bens, seus títulos, a sua vida rica e seu nome. Qual é o sacrifício que Deus está exigindo de você? Deus sempre pede algo de nós, irmãos. E sacrifício é aquilo que não nos custa, tá? Aquilo que você dá a Deus, que não te custa nada, não é sacrifício. É uma oferta. Mas aquilo que te custa, aquilo que para você dar, para desapegar, é difícil. Escolha sacrificar a Deus. E no versículo 36 e 37 o texto diz: e a hora do sacrifício, o profeta Elias, o quê? Colocou-se à frente do altar e orou. E eu finalizo aqui. 9 foram os processos, desde o momento em que Deus chamou Elias, até o momento em que Deus esfregou na cara dos profetas de Baal o seu poder e do povo. 10 situações. A primeira começou em obedecer a palavra, sim ou não? E a segunda terminou em oração. A 10ª em oração. Porque no 10º ponto você tem que estar disposto a viver uma vida de oração. Disposto a orar. Palavra e oração. Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. Bíblia e oração. Devocional tem que ter Bíblia e oração. Culto tem que ter Bíblia. Sua vida tem que ter Bíblia e oração. O que Elias fez? Tudo isso, todos os 9 pontos. Amém, irmãos? Tudo. Elias, Obadias fez tudo. Mas se Elias não tivesse orado, o fogo tinha caído. Foi só depois que Elias orou, foi que o fogo desceu e consumiu o holocausto. Eu quero te falar, quanto tempo de oração você tem passado na sua vida, no seu dia a dia? Ei, quanto tempo de oração você dedica ao Senhor? E talvez seja por isso que a sua vida espiritual não esteja no nível que você gostaria que estivesse. Talvez seja por isso que nós oramos e pedimos um avivamento, e a gente canta, enche-me Deus, a gente canta, renova-me Senhor, e canta tantas canções, e parece que são apenas palavras. Porque uma coisa é você cantar, outra coisa é você se disponibilizar. Qual foi a sua resposta da pergunta que eu te mandei no WhatsApp? Talvez é isso que está faltando você fazer em relação a Deus, se colocar disponível. Tem uma frase que eu coloquei aí em algum lugar, que eu nem falei ela aqui, mas olha bem que coisa interessante. Uma frase aí, isso, a sua disponibilidade revela quais são as suas prioridades. Se você não está disponível a fazer alguma coisa, é porque essas coisas não é importante a você. Pastor, minha disponibilidade para orar está pouco, meu tempo está curto. Quando eu tiver um tempo eu vou para a igreja. Isso não tem sido sua prioridade. Então, se não é sua prioridade, não é importante. Se não é importante, não faz sentido Deus fazer por você. Repita comigo: a minha disponibilidade revela as minhas prioridades. Quem está disponível se colocar de pé para a gente orar agora em nome de Jesus. Você entendeu, irmão? Foi um pouco grande a mensagem? Foi, mas dá para você assimilar durante a semana. Releia, leia e comece. Eu quero fazer um desafio para você. Aqui, ó. Um desafio. Esse desafio é você durante os próximos 10 dias, a começar de amanhã. Os próximos 10 dias. Buscar viver cada tópico desse em algum momento do seu dia. Nos próximos 10 dias. Fazer algo relativo ao que você aprendeu aqui hoje. Amém? Faça isso. É um desafio para você. Porque não adianta você ficar me ouvindo aqui, sair da porta, esquecer e não fazer nada, não vai mudar. O que vai mudar é o quanto você vai aplicar o que você ouviu. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Quero convidar você a orar comigo. E se você quer realmente ser usado por Deus, fala com o Senhor. E faça um compromisso com Ele agora. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus. Nessa noite queremos orar ao Senhor, ó Deus. Amém? Orar ao Senhor e buscar a Tua presença, Deus. Deus, nós queremos estar disponível para o Senhor.
Quantas vezes estamos disponíveis para o namorado, para a namorada, para o marido, para os filhos. Tempo de sobra para o trabalho, disponível para tantas coisas. Mas quando se trata das coisas espirituais, aí a gente não está tendo tempo. A gente faz corpo mole. A gente, Senhor, às vezes dá desculpa. E isso não pode acontecer, Deus. Nós não podemos querer que o Senhor nos use se nós não estamos disponíveis o suficiente para isso. Então nesta noite, Pai, eu oro e peço ao Senhor que venha, meu Deus, tocar em cada coração. E venha, Deus, que ao colocar-se diante do Senhor, eles possam dizer: Senhor, eu estou disponível, eu quero estar disponível. Meu Deus, eu quero colocar isso com prioridade, porque a minha disponibilidade mostrará a minha prioridade. Então que eles possam estar disponíveis a ler a Tua palavra, a obedecer, a sacrificar-se em favor da sua família. Quem sabe, Deus, a fazeres o sacrifício talvez não é da morte, mas sacrificar um horário, um trabalho, algo pessoal em favor da comunidade. Ó Deus, nesta noite eu peço que o Senhor molde o nosso coração e nos ajude a viver essa palavra, que ela transforme o nosso caráter, a nossa mentalidade, a nossa vida, Senhor. Nós não queremos ser cristãos nominais, mas de prática, de vida na vida. Meu Pai, em nome do Senhor, que possamos congregar, nos aproximar e nós possamos viver o Evangelho como o Senhor nos chamou e quer que vivamos, meu Senhor. Meu querido, ora ao Senhor, se comprometa em nome de Jesus. Vamos lá, ora ao Senhor, abre a sua boca, se coloque diante de Deus, fala com Ele, se resolva agora, toma uma decisão, como Elias disse: porque vocês estão oscilando em dois pensamentos, porque você não tomou uma decisão ainda, porque você não sabe a quem servir. Decida o que você quer, que nós possamos tomar uma decisão. Eu quero obedecer, eu decido obedecer, eu decido amar, eu decido viver a palavra, eu decido sacrificar, eu decido, meu Pai, me aproximar do Senhor. Tua palavra diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Que nós possamos nos aproximar a cada vez mais do Senhor e viver no centro da sua vontade. Meu Deus, que a tua palavra possa multiplicar a cada dia em nossos corações, a 100 por 1. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.